Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro online do curso Moda Lab Mais, do Instituto Acontece, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, trazendo profissionais inspiradores de diversas áreas que compartilharão as suas trajetórias, experiências, visão de mercado e principalmente os seus questionamentos sobre o futuro da moda. E hoje vamos receber a Bianca e a Helena. Bianca do Carmo Matsusaki é mestra em Ciências pelo curso Têxtil e Moda na EASH USP, especialista em styling e produção de moda pela Universidade Veiga de Almeida e bacharel em design de moda, modelagem, pelo Centro Universitário Senac, de São Paulo. Possui vasta experiência como modelista, também atua como designer em projetos voltados à sustentabilidade e atualmente leciona sobre modelagem e sustentabilidade no Centro Universitário Senac, São Paulo. Helena Kusicki é designer, antropóloga, pesquisadora e gestora de projetos no terceiro setor, com foco na valorização dos saberes tradicionais. Idealizadora do Omana, atua no fortalecimento dos têxteis brasileiros e as suas mestras. Desde 2017, atua na Arte Sol, onde coordena os projetos Rede Nacional do Artesanato Cultural Brasileiro e Têxteis do Brasil. Em 2025, lançou seu primeiro livro, Têxteis do Brasil, Rendas e Bordados, fruto de uma extensa pesquisa sobre os ofícios tradicionais brasileiros, que é o que a gente vai falar hoje. Como pesquisadora, sua área de estudo se concentra em têxteis artesanais e na relação entre moda e sustentabilidade. Então, sejam bem-vindas, é um prazer receber vocês, meninas. Obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. E travou, voltou. Aí. E muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu não sei, a gente vai mostrar a apresentação? Como a gente faz? Vocês querem apresentar? A gente está com a apresentação também. A Tati pode passar para vocês. Eu acho que a gente pode se apresentar rapidinho, falar um pouquinho, né, Bi, sem apresentação, e depois a gente mostra para falar do livro. Boa noite, gente. Bom, como a Giovana falou, a minha formação primeira é em modelagem, né? Eu trabalho como modelista desde antes da minha formação, desde quando eu estava na faculdade. Comecei a aprender modelagem em 99, então faz um tempinho aí que eu trabalho nessa área. Mas, ao longo da minha carreira como modelista, eu comecei a ficar muito insatisfeita trabalhando com a modelagem, em trabalhar em confecções, então eu fui fazendo outras coisas e percebi que eu não conseguia mais ficar dentro de um ateliê de moda, trabalhar nesse tempo, né, de 6 meses, produção, correria e tudo mais, isso depois já de assinar desfile, toda a modelagem do desfile e tudo mais. Então eu peguei e pensei, mas o que eu faço com esse meu conhecimento de modelagem tão grande? E daí eu decidi que eu poderia virar professora, que eu gosto muito de conversar com as pessoas, de falar, de ensinar, de passar. E daí, então, eu comecei a lecionar no Senac, primeiro em cursos livres, já modelagem e costura. E daí faz 7 anos que eu estou lá no centro universitário, fazendo projetos e tudo mais. Durante esse tempo, eu fiz o meu mestrado, e daí foi durante o meu mestrado que eu me aproximei dos têxteis artesanais, porque o meu tema do meu mestrado foi a renda de bilro, que, para quem não conhece, ela é aquela feita na almofada, com os... Eu não tenho nenhum bilro aqui agora na mão, mas ela fica assim, mais ou menos. Essa a renda de bilro. E quando eu fiz o mestrado, eu achava que eu poderia, sei lá, ensinar para as rendeiras alguma coisa, pensar em modelagens diferentes, mas daí eu conheci elas de perto, vi que né, elas eram de uma comunidade lá no Ceará,
Então, eu peguei e comecei a entrar mais para sustentabilidade, para moda e para artesanato. E daí comecei a estudar mais os têxteis artesanais e entender melhor sobre isso. Então, eu acabei começando essa caminhada nessa direção em 2013. E daí já trabalhei com vários projetos de até reuso de estofamento de carro, cinto de segurança, uniformes velhos, para poder pensar também em grupos produtivos como reutilizar esse produto de uma forma com um design aplicado, com um trabalho refinado de costura, porque né, são materiais que às vezes você precisa ter um pensamento maior envolvido ali. E é mais ou menos isso. E, por enquanto, fico dando aula, trabalhando como modelista freelancer e escrevendo 1 milhão de coisas, que também uma delas foi o livro. Bom, eu vou contar também um pouquinho da minha trajetória. Eu também venho, a minha primeira formação foi em moda. Eu trabalhei um tempo em ateliês de moda sustentável, sempre tive muito interesse por isso. Na época que eu estava na faculdade, a discussão sobre slow fashion estava começando. Então, quando eu conheci assim a ideia de slow fashion, de moda sustentável, foi assim, abriu para mim uma possibilidade de trabalho e enfim, de atuação, e eu gostava bastante de trabalhar com isso, mas aos poucos eu fui me aproximando mais do artesanato, assim, eu tinha muita curiosidade para entender como trabalhar com a produção artesanal, que a gente chama de tradicional, né? Depois eu vou falar um pouco para vocês desses termos, assim, mas quando a gente fala dessa produção artesanal que é feita nos interiores, que tem uma história de algumas gerações, que é passada de geração em geração, né? Essa produção tradicional, eu tinha muita curiosidade de entender como trabalhar com isso dentro da moda, porque os ritmos são completamente diferentes. E eu ainda tenho essa curiosidade, depois de, sei lá quantos anos, mais de 10 anos trabalhando com isso, eu ainda tenho essa curiosidade e ainda acho que, enfim, são algumas possibilidades que existem, mas por essa curiosidade, eu fui fazer mestrado em antropologia, estudar a renda renascença, e a partir dessa pesquisa, né, que eu me envolvi, eu fiquei 3 meses morando lá em Pernambuco com as rendeiras, aprendi a fazer a renda, me distanciei da moda, não tinha nada a ver com moda, não tinha nada a ver com produto, a minha pesquisa do mestrado era a técnica mesmo em si, e, e aí eu entendi um pouco mais desse cenário, vim morar em São Paulo, trabalhei mais um tempo com moda, e desde 2017 eu estou trabalhando na Artesol, que é uma ONG que está há quase 30 anos trabalhando pela valorização do artesanato brasileiro. Então tem esse caminho, né, que vem da moda e eu vou para o artesanato, especialmente para o artesanato têxtil. Eu tenho também a Omana, você falou Omana, que é uma iniciativa para pensar o design e a produção têxtil. Eu trabalho mais com peças de decoração e arte. E desde que eu entrei na Artesol, de 2018, depois, né, já um pouquinho depois que eu entrei, eu pensava em fazer esse projeto que a gente vai contar para vocês hoje, que é o livro que a gente lançou esse ano. Então, foi uma trajetória bem longa para a gente chegar até aqui hoje, né? Foram quase 7 anos de elaboração do projeto, aprovar, captar, produzir, fazer a pesquisa, enfim, todo o processo do livro que a gente vai contar para vocês. E eu conheci a Bianca numa. É muito legal o jeito que a gente se conheceu, porque eu promovi uma viagem junto com uma amiga fotógrafa que também fez parte do livro, que foi a fotógrafa do livro. A gente fez uma viagem têxtil, a gente chamou Viagem Têxtil, que era para o Cariri paraibano,
para aprender com as rendeiras e o tingimento de índigo que existe lá também, que é um tingimento natural muito interessante. Não sei se vocês conhecem. E aí a gente fez essa viagem, a gente abriu tipo um chamado, a gente teve mais de 50 inscritas interessadas, só que era só eu e a Nath promovendo a viagem. A gente falou, vamos fazer uma viagem, vamos levar as pessoas lá para conhecer esse lugar. E a gente fez uma entrevista para selecionar as pessoas para ir junto, porque é uma viagem, é uma aventura mesmo. É um lugar que não tem tanta estrutura de turismo, e enfim, as pessoas tinham que entender onde elas estavam se metendo também, e a gente tinha que se dar bem com as pessoas. E aí eu conheci a Bianca nessa viagem, já estava falando do livro, né, Bi? Sim. E Eu até vou contar uma parte que era da minha parte, né? Do lado de cá, assim, porque ela estava organizando com a Natália a viagem e eu seguia as páginas, né, da Natália e da Helena, e daí eu vi o chamamento para essa viagem. Eu falei, mas gente, é a coisa perfeita, porque eu ensinava isso para os meus alunos na disciplina de sustentabilidade, como a gente pensar em unir a moda com a sustentabilidade sem ser fazer novos produtos. E uma das coisas era propor uma viagem que você levasse as pessoas para o território dos artesãos, para você conhecer em loco como eles viviam. Então, quando elas fizeram essa chamada dessa viagem, eu falei, mas gente, é isso, é perfeito fazer. E não me interessa o que precisa, eu vou nessa viagem. E daí eu fui passar pela entrevista delas, assim, super nervosa, assim, tipo, imaginando, gente, eu preciso passar nessa entrevista. E daí foi muito legal, assim, foi uma viagem muito bacana. E ela já tinha começado a falar desse livro. E daí eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso fazer parte desse livro. é, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É esse livro que a gente está falando. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ele ao vivo. A gente fez o lançamento no mês passado, as artesãs vieram para o lançamento, foi muito emocionante. Elas contaram, compartilharam as histórias, deram oficina das técnicas, foi muito, muito bonito, assim. Acho que a gente está conversando aqui de um jeito um pouco solto, né, Bi? Porque também essas histórias elas vão se cruzando, mas a gente tem essa. Eu acho que a intenção de contar para vocês como é também realizar esses trabalhos, porque nós duas a gente vem da moda, né? E a gente, eu acho que além da paixão pelos têxteis, a gente compartilha uma descontentamento, talvez, de como o sistema funciona, uma crítica de como, Eu no acho que é mais sentido. assim, é um olhar. Quando a gente entra na moda, vocês que são estudantes, a gente chega muito imaginando que a moda, o que que ela é, né? Algo, ai, é da revista, é do cinema, ou é do desfile, ou é da produção do chão de fábrica, porque a moda ela é uma cadeia gigantesca. Ela engloba desde o agricultor que vai estar lá na plantação até a pessoa que está lá divulgando o produto ou vendendo o produto. Muitas pessoas entram na moda começando como vendedor de loja. Então, a gente tem um espectro de moda muito grande. Só que quando a gente começa a trabalhar com moda, esse ritmo também, você tem uma hora que você começa a se perguntar, mas será que eu quero fazer isso? Será que isso me interessa? Será que isso faz sentido? E eu acho que essa parte da sustentabilidade leva a gente a essas questões. E daí afasta também a gente um pouco do mercado de moda como ele está, né? Porque para mim acho que ele não é assim, ele não precisa ser assim, mas acho que ele está assim, né? Muito adoecido e cada vez mais de ser frenético. E daí eu acho que isso fez a gente, cada uma, sair desse contexto da moda, mas continuar na moda, mas num outro lugar, de um outro jeito. Uhum. É, eu acho que tem esse.
não sei, talvez pelo período também, né, que a gente começou a trabalhar e as discussões que estão acontecendo, mas estavam começando a acontecer na época, fizeram também com que a gente olhasse para a produção de moda de uma forma um pouco mais crítica, né, e buscasse, através da educação, eu através da pesquisa, formas de entender. Para mim foi também uma forma de entender o que é isso tudo, né? O que a gente pode fazer e como que a gente pode trabalhar de uma forma mais interessante, assim. E esse caminho de trabalho junto com as artesãs e com as artesãs têxteis, né? Porque eu acho que tem essa relação da moda com a produção têxtil. Quando a gente fala têxteis, né? Têxteis do Brasil, a gente está falando especialmente das rendas e bordados manuais e também tecelagem, enfim, essas produções artesanais tradicionais, né? E trabalhar com essas mulheres é muito inspirador, assim, para mim é o melhor trabalho possível, porque elas têm, além de ter uma produção belíssima, né, a gente ouvir e compartilhar as histórias é extremamente inspirador, assim. Então, acho que a gente pode começar mostrando, né, um pouco da apresentação do livro para vocês também verem as imagens e entenderem um pouco melhor do que a gente está falando. A ordem da apresentação é a ordem que as meninas fizeram a viagem, porque esse livro ele não foi feito também só por pesquisa, sentado assim, livro e na frente de um computador digitando. Ele é um livro que ele nasceu de uma vivência também. Então, eu nem apresentei direito, né? Mas o livro ele é um projeto que foi promovido pela Artesol, foi financiado através da Lei de Incentivo, Lei Rouanet, patrocinado pela Rumo. E a gente teve 2 anos de trabalho, 2 anos de pesquisa e de construção desse conteúdo, sendo que 3 meses foi de viagem de campo, né? Pesquisa de campo, que vem dessa, né, da pesquisa da antropologia mesmo, da convivência com as mestras, de entender como que são feitas as técnicas, e também porque o livro ele tem um caráter de salvaguarda, que é uma ação para promover a continuidade dessas tradições, e, e ele tem um caráter de manual, né? Que é esse trabalho que a gente fez, de registrar as técnicas, os modos de fazer de 9 técnicas de rendas e bordados nesse livro e também registrar os contextos, né? Os contextos onde essas técnicas são produzidas, por quem elas são produzidas. Então, ele é uma pesquisa bem extensa. Eu escrevi a parte dos textos históricos, antropológicos, e a Bia escreveu a parte dos textos técnicos, de como se faz as técnicas, né? Eu acho que foi um ótimo encontro, assim. Então, eu fico pensando, às vezes eu falo, Helena, como você vai escrever toda essa parte? Sei. Porque Não é sei, meio alucinante, assim, a gente deu uma alucinada. é, eu acho que o livro ele foi um projeto muito sonhado, porque a gente entendeu a necessidade, mesmo sem conhecer a Bianca, né? A gente tinha o mesmo sonho de fazer esse tipo de registro. Ele foi um projeto muito sonhado. A gente entendia a necessidade dele, o potencial que ele tem, né? Porque um livro ele circula, ele passa de geração em geração também, ele vai durar centenas de anos se tudo der certo, e ele fica, né? Ele fica. Então, assim, a gente sabia da necessidade, da importância, da beleza desse trabalho, mas a gente foi, né, até conseguir executar ele e trazer ele para o mundo foi um grande desafio. Então, quando a me pergunta como eu ia escrever, porque eu ia escrever tudo, né? Não sei, eu achei que eu ia escrever, mas ter encontrado você foi muito melhor, então. Não, é porque assim, eu acho que a gente sentiu a mesma necessidade, a gente fala que a gente
tinha esse sonho, porque como a gente fez o nosso mestrado para falar sobre as rendas artesanais brasileiras, a gente teve uma dificuldade muito grande durante o nosso mestrado de encontrar bibliografia. Claro Uhum. que existem livros em outras línguas, né? A gente tem até o livro referência da Drummond, também tem da Ives, que são de 1890, 1900, são livros bem antigos, mas quando eles vão falar sobre as rendas do Brasil, tem um tipo de renda que é feita por lá, e não tem não tinha material daqui. E assim, por mais que a gente pesquisasse, visse, tinha uns artigos, tinha umas dissertações, mas um livro mesmo que falasse assim tão profundamente das técnicas e os tipos de pontos sempre foi muito escasso. Então, eu acho que a partir disso a gente entendia que tinha uma lacuna que a gente precisava não preencher, mas a gente precisava também, né, dar um passinho para que ela começasse a existir, porque teve muita produção, mas mais na parte antropológica até 1950, 1940. Daí depois teve um hiato e a gente ficou sem isso, e daí depois voltou, mas e daí normalmente são muito pessoas que vão estudar ou em Florianópolis, que tem renda de biorrular, ou as pessoas que vão estudar as outras tipologias no Nordeste, então ficam nas faculdades de lá. E isso já tem uma distância, né? Então, eu acho que também a gente meio que teve esse desejo, já tinha esse sonho por conta disso, que a gente fez mestrado quase na mesma época, cada uma sobre um tipo de renda. É. A gente se conheceu 22, né? Final de 22, só para vocês saberem. A gente fez mestrado, eu fiz mestrado em 2014. Eu fiz o meu em 12, comecei em 12 e terminei. Bom, vamos mostrar a apresentação. A gente não vai ter muito tempo de falar. No lançamento do livro, a gente ficou 3 horas falando todo o processo, então aqui vai ser só um resumo mesmo para vocês conhecerem um pouco do trabalho, um pouco de como é fazer esse trabalho também. Como que a gente faz para Você compartilhar? passa o... Pode ser, a Tati pode passar, né, Tati? Ela pode apresentar, que aí vocês vão falando. Pode Uhum. passar. Pode começar já da parte das imagens do livro, assim, depois que tem porque são 4 com a minha história, a história da Helena, daí já começam que tem uma imagem. Como eu falei, a gente fez, foram 3 meses de viagem, a gente começou a viagem em maio de 2023 e terminou ela em agosto de 2023, foi bem certinho, 3 meses. E não, eu ia falar que vocês imaginaram o roteiro, né, dessa viagem. Assim, o roteiro ele foi construído, eu já trabalho no Artesol, como eu falei, desde 2017. A rede Artesol é o maior mapeamento de artesanato do mundo, porque não tem nenhum projeto que se compare à rede, assim, essa plataforma de artesanato tradicional, né? Então, a gente já tinha muito mapeamento feito da rede Artesol. Eu já tinha visitado grande parte dos grupos, já tinha experiência do mestrado, né, de ter vindo lá e conhecia bem o ambiente, assim, as artesãs, já conhecia praticamente todas as artesãs e as mestras. E aí o roteiro ele foi traçado muito com base nessa relação que os grupos já tinham com a Artesol, porque alguns grupos foram fundados há 23, 25 anos com auxílio da Artesol, lá no início dos 2000. Tinha também o fato da gente procurar as expressões nos lugares onde tinha algum tipo de reconhecimento. Por exemplo, reconhecimento de patrimônio imaterial estadual ou nacional, indicação geográfica, que são alguns reconhecimentos que chancelam a importância dessas produções para os locais, porque essas técnicas elas são feitas no mundo todo, algumas delas, tá? Não todas,
são feitas no mundo todo, de jeitos diferentes, um pouco com pequenas variações. Mas quando a gente vai para um lugar, por exemplo, a região das Lagoas de Mundaú e Manguaba, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que tem mais de 2.000 artesãs trabalhando com isso, que em todas as casas tem alguma artesã ou alguém que já fez o bordado filé, a gente está falando de um outro tipo de importância de produção. Não é uma produção que se faz ali só para a tua casa, são produções que formaram as comunidades, né? Que formaram a cultura do lugar, que contam a história do lugar. Então, a escolha o roteiro foi feito com base nisso. A equipe que viajou, né? Fui eu, a Natália Abdala, que foi a fotógrafa, e a Camila do Rosário, que foi a ilustradora. O livro todo, ele é ilustrado. A gente vai, em breve, compartilhar também, a gente está finalizando a versão digital dele, mas ele é um livro todo ilustrado à mão, com caneta Bic, e é chocante o trabalho, assim, a Camila fez um trabalho muito impressionante, a gente se formou não, a gente estudou juntas na moda, ela não chegou a se formar, ela fez outro caminho como artista, mas, assim, ela tem um trabalho finíssimo de ilustração, e o projeto ele foi sonhado também com as ilustrações da Cami na cabeça, né? E foi um trabalho de tradução que ela e a Bianca fizeram, de trabalhar vendo os pontos, né, vendo como se faz e traduzindo para um modo de fazer, porque isso não existia, tá? Isso que a gente fez não existia desse jeito. Pode passar para as imagens. É muito louco, assim, porque as meninas saíram para viajar em campo, como eu sou professora universitária, não dava para ficar 3 meses, e também porque eu tenho 2 filhos pequenos, então também ficar 3 meses fora de casa ia ser um pouco difícil, assim. Daí essa é a primeira técnica que vocês pegaram na viagem, certo? Isso, que fica no Sergipe. A gente começou a viagem por Sergipe, Divina Pastora. Essa renda é a renda irlandesa, ela é uma renda de agulha. Ai, meu Deus, eu vou falar muito rápido, eu vou só passar por cada uma para vocês conhecerem. As diferenças, né? Renda e bordado, que acho que é importante a gente falar também sobre as diferenças. Vocês estão vendo que ela está fazendo com uma base de papel embaixo, né? Não sei se dá para ver, mas é um papel que tem embaixo. Ela costura a estrutura, né? Que é o lacê no papel, e ela dá os pontos e isso se transforma num tecido. Ela faz o tecido do zero só com os pontos. Isso é um tipo de renda. O bordado, ele é feito em cima de um tecido. Ele é uma decoração do tecido, né? Mesmo que o tecido seja desfiado e depois rebordado, ele é feito sobre essa base. Então, essa é a diferença que a gente está trabalhando quando a gente fala renda e bordado. Pode passar. Então, a primeira foi a renda irlandesa, a segunda foi a renda singelesa, que aí já é Alagoas, né? Litoral alagoano, é uma renda de nós. Esse é o roteiro da viagem, não é como as técnicas estão apresentadas no livro, porque no livro a gente organizou elas com parentesco, assim, né? A gente tem as técnicas de renda que a gente chama as rendas de nós, que são tipo telas, assim, tem os bordados, as rendas de agulha, os bordados de fio tirado ou puxado. Então, a gente organiza assim também as técnicas. Pode passar. Mas as técnicas não são assim organizadas no mapa, então por isso que no mapa ficou de outro jeito. Aí o bordado filé, que eu falei da região das Lagoas de Mundaú e Manguaba. A renda irlandesa é patrimônio material pelo IFAM nacional. O bordado filé, ele é patrimônio imaterial do estado de Alagoas e tem indicação geográfica. A indicação geográfica, ela determina que essa
esse tipo de bordado feito nessa região, ele é assim, ele tem essa qualidade. Pode passar. Também é Alagoas. Então, a gente está subindo, né? A gente foi de Sergipe, aí foi para o litoral alagoano, agora a gente entrou para o sertão alagoano com o bordado Boa Noite, que é um tipo de bordado que ele deriva do redendê, que é o próximo que a gente vai ver, e ele é um bordado que desse jeitinho que vocês estão vendo, que, ó, tem aqui também, e que a Bianca está mostrando aí, ele só é feito na Ilha do Ferro, que é esse povoado lá de Alagoas. E ele deriva desse outro bordado, pode passar, Tati, que é um povoado vizinho, que é o Redendê. O Redendê, talvez de todas as técnicas, ele seja ainda o mais parecido com a técnica que é muito difundida no mundo, que é o Hardanger, né? Que ele tem pequenas variações brasileiras, assim. Mas os nomes dos pontos são um caso à parte. Alguns pontos elas criam desenhos também, que são essas formas dos bordados. E um dos pontos do Redendê se chamava Boa Noite. E aí, daí derivou todo um novo tipo de bordado, toda uma nova técnica, que é a Boa Noite. Pode passar. A Renda Renascença, que foi por onde eu comecei a minha pesquisa, que é no Cariri Paraibano. Eu fiz a minha pesquisa em Pernambuco, que é região divisa ali, e é uma renda também de agulha, como é a renda irlandesa. Elas são irmãs. Até os anos 50, elas tinham, até os anos 80, elas tinham o mesmo nome, né? Mesmo nome não, elas eram um sinônimo. O que vai diferenciar depois é o lacê, enfim, até por isso que a irlandesa virou patrimônio imaterial. Isso. Mas isso é para um outro dia. Pode passar, tá? Aí a gente tem o bordado labirinto, que é um bordado que ele se parece esteticamente muito com uma renda, mas ele é feito sobre um tecido, elas desfiam o tecido inteirinho e depois rebordam. É extremamente elaborado. Todas as técnicas são extremamente elaboradas, demoradas, com muitas etapas. A gente está falando de produções coletivas, a maioria delas, porque elas se dividem nas etapas, então cada artesã faz uma das etapas, organizadas em associações ou em grupos informais, mas quase sempre coletivas. Assim, é muito difícil você achar uma produção completamente individual. E nem preciso dizer, né? Tanto as produções. E travou. Mas, assim, essas produções, elas sempre são mais coletivas, mas quando a gente vai chegar agora no Birro, que é o próximo, pode mudar, do litoral. Pronto, vai. O que você estava falando, Vi? Não, eu estava falando que elas normalmente são coletivas, exceto o Birro do Litoral, que eu acho que é a menos coletiva que tem. Não a do Cariri, que é essa que você está mostrando na tela agora. Mas elas se dividem também quando tem peça grande, né? Porque cada uma faz uma faixa da peça para dar conta também dos pedidos, porque são peças que demoram meses para produzir. Então, assim, bom, aqui é o bilro do Cariri. O bilro foi a única técnica que a gente trouxe duas representações, porque o bilro do Cariri é muito diferente, o Cariri do Ceará, do bilro do litoral, que é o com a linha fina que elas falam. Tem uma variedade menor de pontos, elas usam a linha grossa, outro tipo de almofada, outro tipo de construção e outro tipo de peças que elas produzem também de resultado, né? Pode passar, Tati, para o bilro. Aqui é nosso último destino, que foi quando a Bianca encontrou com a gente, que é o bilro do litoral. E aqui é a mestra Raimundinha.
E essas são todas as meninas do livro. Então, é um livro também muito feito, é um livro feminino, né? Feito por mulheres, para falar de mulheres, para contar também, e até na parte de cada capítulo é nomeado todas as artesãs que contribuíram para que esse livro existisse. Então, por mais que às vezes a gente não vai falar assim, é porque a fulana é a grande mestra detentora, a gente entende os saberes e claro que vai ter citações e vai ter formas, porque elas aprendem isso, faz parte da vida delas, né? Então a gente também conta ali pedacinhos de vida, assim, mas é muito desse universo feminino esse livro. A gente pode dizer assim, né, Helena, eu acho. É um livro, assim, todas as artesãs são mulheres, a equipe toda foi feita de mulheres, e não é para enaltecer. Eu acho que tem uma discussão que também a gente não vai entrar aqui, que vem muito do feminismo, né, desses trabalhos manuais, têxteis, da ideia de feminino, não é por aí que a gente vai, assim, a gente vai muito por um lado de reconhecer o papel dessas mulheres como não só detentoras desse conhecimento, mas são elas que sustentam as casas, sustentam as suas comunidades com essas produções, né? Então é um trabalho, antes de mais nada, é um ofício, é um trabalho, envolve gerações da mesma família, é um conhecimento, é uma forma de expressão para essas mulheres também, né? Onde elas se expressam, se encontram. A mestra Raimundinha mesmo tem uma fala, eu vou até citar aqui porque é muito boa. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. São muitas. E é isso que eu acho que tem uma beleza que a gente, que até essa ideia da viagem das meninas, que eu queria levar as pessoas, porque essa beleza, às vezes, a gente acaba não entendendo quando a gente pega um tecido, pega um artesanato e fala, tá, que bonito, mas o cheiro, o lugar, as histórias, eles transformam isso numa outra coisa, é uma outra afeto, é uma outra ligação que a gente tem. Ó, o que a mestra Raimundinha fala, que eu acho muito bom. Ela é contadora de história, tá? Ela canta, ela conta história, ela adora viajar, viaja o mundo inteiro mostrando a renda. Já viajou mais, né? Agora ela tá bem, sim, com questões de saúde, mas é uma figura, né? É incrível. Ela fala: batendo nossos bilrinhos, a gente desenvolve 5 prismas: o físico, o mental, o emocional, o intelectual e o espiritual. Na nossa almofada, nós cantamos e nós rezamos. Além disso, o estresse passa e a gente retarda o Alzheimer. Porque você está dando bastante atenção. Travou ou deu para ouvir? Travou o final, porque Ah, você. porque você fica com a mente ali na sua renda, prestando bastante atenção. E isso é uma coisa que a gente ouviu de várias artesãs, né? Eu acho que a mestra Raimundinha traz isso de um jeito muito organizado. Ela tem os 5 prismas, que ela comenta assim, achei muito interessante esse jeito de comunicar, mas a gente escutou muito sobre isso, né? De como que as produções elas são também têm um caráter terapêutico, de acho que tem esse poder, né? Tanto do trabalho em si, de você materializar algo, de você ver aquilo acontecendo, de você ver uma coisa bonita que você produziu, você ter um reconhecimento a partir da circulação, da venda das peças, mas também do encontro entre as mulheres, né? Porque às vezes é um lugar, às vezes não, é um lugar de segurança que elas têm, é um lugar de troca, é um lugar onde elas compartilham as histórias e se fortalecem tanto no trabalho quanto nesses 5 prismas que a mestra Raimundinha traz também. Mas eu acho que, assim, a gente pode abrir para perguntas também, né, Bi? Porque
A Sim, gente não sim, sim, para de não, é falar. porque senão aí tem muita coisa para falar e não dá conta. Ai, gente, lindo demais. Então, acho muito legal, gente. Quem tiver pergunta, pode mandar aqui pelo chat, pode levantar a mão, a gente pode abrir a câmera também. Mas uma coisa que me fez lembrar, Helena, eu não lembro o nome da mestra, né, que faz a renda irlandesa, mas ela estava mostrando, eu conheci as meninas, né, no lançamento do livro, e teve um dos dias que as mestras estavam ensinando alguns pontos, Demonstrando. né, Uhum. demonstrando como é que fazia tal. E aí ela tinha as folhas para servir de base e tinha um recadinho do lado para tipo dar para cada pessoa que fosse bordar, né? Não sei se vocês viram isso, que era tipo uma frasezinha meio motivacional assim, tipo você é importante, alguma coisa assim, Ai, que para cada fofo. para cada mulher que fosse bordar, assim. Não era simples assim, né? Mas era ou um poeminha, alguma coisa assim. Uhum. Porque é isso, né? Essa conexão feminina, assim, né? Muito importante, assim, que é o lugar de terapia, né? Assim, entre aspas, de cura ali daquelas mulheres, né? Foi muito lindo. Sim, porque a gente tem que pensar, por exemplo, a casa onde a dona Raimundinha mora, até a gente chegar nessa casa, e ela que me ajudou no meu mestrado, ela foi minha mestra de referência, não tem um ônibus que passe, assim, de uma cidade para chegar até lá. É pegar carona, sabe? E daí, às vezes, enquanto tem mototáxi, então são mulheres que ficam em zonas muito isoladas. E esse encontro para elas falarem da renda, para elas fazerem renda, né? Outras já moram em lugares que são mais próximos, mas ter esse lugar de encontro, ter esse lugar de conversa é muito potente, né? Porque elas também moram em situações, em regiões que às vezes tem muito. Não tem como falar que é o machismo, né? Esse lugar, mas assim, carregado disso, de mulher fica em casa, cuida das crianças, e elas vão passando por momentos em que elas não têm quem falar, com quem conversar, com quem se entender. Então, acho que isso fortalece demais, assim. E sempre fortaleceu esses grupos. Sim. E tem uma coisa também, Helena, que eu acho que seria muito legal dividir com os alunos aqui, é o quão difícil, assim, você já comentou, né, com a gente lá no dia do lançamento, e até a gente conversou um pouquinho depois, mas, assim, do lançar o livro e, tipo, passar num edital, assim, para quem, assim, a gente não sabe, né, qual vai ser o que cada um dos alunos aqui vai querer fazer, mas, tipo, como que transformar um mestrado, um estudo de mestrado num livro, sabe? Todo esse processo, assim, mais da burocracia mesmo, assim, se puder falar um pouco, acho que isso é bem interessante, assim, de pautar, sabe? Eu acho que esse projeto, ele é um projeto bastante iluminado, assim, porque o desejo existia, né? Eu acho que desde que eu terminei, não desde que eu terminei o mestrado, foi depois, assim, acho que eu tive um tempo para maturar a pesquisa, para entender também como eu poderia colaborar e ter essa atuação, assim, mas as coisas elas foram acontecendo de um jeito e esse caminho ele foi se abrindo, porque a ideia, eu vou falar de um jeito que vai parecer vai soar um pouco místico, assim, mas Místico. é um pouco, tá? Mas é só um pouco, não é? É muito trabalho também. Mas é porque eu acredito que algumas coisas elas têm um caminho para acontecer, assim. Então, desde da minha entrada na Artesol, que eu acho que, assim, das organizações no Brasil, talvez seja a única onde esse livro poderia ser proposto, a abertura que a Artesol teve para acolher esse projeto, a aprovação dele na Lei Rouanet durante o período que a gente teve o governo Bolsonaro, porque o Ministério da Cultura foi dissolvido, não sei se vocês
lembram disso, dessa catástrofe. Pesadelo. E o mecanismo dessas leis de incentivo à cultura, tudo isso foi bastante prejudicado, foi um desmonte mesmo, então demorou muito mais para ser aprovado. O projeto que aprovava em 4 meses demorou quase 2 anos para ser aprovado, não pelo caráter do projeto, mas porque não tinham pessoas trabalhando mais, né? A gente teve um desmonte mesmo na cultura. Depois disso, outro desafio foi captar recurso, porque a gente aprova a lei na Lei Rouanet, aprova o projeto, mas depois você tem que ter um financiador para esse projeto. E que empresa no Brasil que quer patrocinar um livro? Um livro é um projeto caro, né? A gente teve muito tempo de pesquisa, de produção, é um projeto bastante caro. Então, que empresa quer patrocinar um livro? E isso tudo eu acho que eu fui fazendo muito um pouco na ingenuidade, e que talvez a ingenuidade seja o que tenha feito acontecer, porque eu acho que a gente vai, né? A gente acredita nas coisas e vai e faz. Então, eu acreditava muito nisso e eu propus sem saber de todos esses entraves, sem saber, por exemplo, que era muito difícil captar o projeto de livro. A gente conseguiu o patrocinador justo, na virada do ano. O projeto estava já para caducar, né? Ele perde a validade. A gente conseguiu no último ano de captação. E depois a execução toda, porque a gente teve 3 meses de viagem, 3 mulheres em campo, campos difíceis, que não eram tão acessíveis, que a gente tinha deslocamentos longos, e a viagem foi absolutamente perfeita, assim, a gente não teve nenhum problema, a gente não brigou durante a viagem, só depois, durante o projeto, né? Mas eu acho que, assim, foi um processo bastante longo, e quando eu digo isso de uma questão quase espiritual e mística, assim, é porque eu acho que a gente precisa, no fundo, acreditar que é possível fazer. Especialmente trabalhando com esse tipo de ação no Brasil, né? Porque trabalhar com cultura no Brasil, a gente precisa também acreditar que é possível. As coisas não estão dadas, não existe nenhuma, não tem um campo aberto para isso. A gente tem muita capacidade, a gente tem profissionais incríveis, a gente tem todo esse conhecimento, todas essas técnicas, e a gente tem muita gente com vontade de trabalhar, com muita vontade de trabalhar. E a gente precisa abrir esses caminhos. Então, assim, foi um percurso longo, e quando a gente chega, né, a gente sabe que é só o comecinho também, que o livro só saiu, ele está agora no mundo, né? Ainda as pessoas vão conhecer. A gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui, Gil, e a gente até falou disso, né? Da persistência de ter o tempo para poder fazer o livro, porque tem que ser persistente. E às vezes a gente, nesse mecanismo do mundo da moda, de que as coisas acontecem ciclicamente, a cada 6 meses você está pensando numa outra coisa que não tem mais a ver com aquela lá, e a gente vai rompendo essas ligações e vai se acelerando. Então, o livro ele também é um contraponto a isso. Eu acho que a gente também pensa a moda de um outro jeito, né? Que ela também tem essa perspectiva da permanência e desse tempo mais alargado, que também é o tempo do artesanato. E fora que, assim, o que eu estava falando para ele, que eu acho que a gente também, né? E ela não desistiu disso, porque quando você conhece as artesãs, você entende que não é uma coisa também egocêntrica, que a gente fala muito da moda, que a moda trabalha muito com egos. Esse livro ele não é feito para acariciar os egos de quem fez. Ele é um livro para homenagear as pessoas que, né, fazem parte dessa história, que são as artesãs, são as mestras. E as que vieram antes delas. Então, acho que isso também faz esse livro você querer que ele aconteça, né? Você continuar ali persistindo.
Super, e é muito lindo também. Eu não lembro de qual lugar específico foi, mas aquelas aulas que elas dão na escola, né, para as crianças e adolescentes, assim, de perpetuar esse conhecimento, essa memória, né, que é o bordado, que é a renda, né, e passando de geração em geração, porque acho que isso tem uma questão geracional, né, tipo, dos mais jovens não quererem aprender as técnicas que são das avós, né, e, e eu acho que isso é uma coisa de criar memória, né, de deixar, de manter viva, né, uma parte tão importante do Brasil, né, que são Ixi, as rendas e os bordados, né. outra vez. Gente, alguém tem mais alguma perguntinha? Que a gente tem mais 5 minutinhos. Ninguém fez nenhuma pergunta aqui. Não Né? tem Pessoal nenhuma tá perguntinha, quietinho, nenhuma né? curiosidade. De como é fazer um livro, como é pesquisar no campo. Eu acho que tem um ponto também, né? Como vocês estão no curso de moda, né? Vocês são da área da moda, a gente também tem a ideia, né? A intenção de, com esse livro, oferecer mais referência para os criadores de moda, assim, porque a gente vê um desejo muito grande das pessoas, dos estilistas, de trabalharem com o artesanato brasileiro, mas falta muita referência, as pessoas não sabem como as técnicas são feitas, elas não sabem por quem são feitas, elas desenham coisas, às vezes tem referências de coisas completamente aleatórias, assim, que chegam para a gente, né? Às vezes nessa conversa com marcas, com estilistas que entram em contato, não tem nem ideia do que é feito, de Sim. como é feito. Então, assim, o livro, como a gente traz, né, o modo de fazer, a ideia não é que as pessoas peguem e saiam fazendo. Também é isso, mas também é para entender como é feito, para a partir daí conseguir propor. Ai, travou. Conseguir propor coisas novas, né? A gente só sabe Sim, propor coisas novas quando a gente entende as estruturas. E até super. como referência, porque eu vejo muito em novelas, porque, né, quando passa assim, você tá vendo essa novela? Falou da renda, daí eu vou ver a cena, daí eu falo, gente, vai falar da rendeira, daí faz muito estereotipado, mostra a rendeira produzindo na almofada, que é o birro que chama atenção, e daí mostra como resultado uma renda de agulha, daí eu olho e falo assim, mas não! Por quê? E as questões também de valor financeiro mesmo, né? De remuneração, porque quando você sai, né, ou você vai ver, ai, nossa, um paninho desse custa R$ 100, meu Deus! Mas daí a gente transforma esses R$ 100 em um mês de trabalho de uma pessoa. E daí a gente começa a perceber se R$ 100 é pouco ou é muito, né? Qual é essa relação que a gente faz com tudo isso? Então, ele também, eu acho que cumpre esse nosso desejo, né? De imaginar como a gente poderia mostrar para as pessoas, para elas terem mais acesso, porque conhecimento é isso, é você dar acesso para as pessoas, para elas entenderem aquilo que elas estão fazendo. Super. É isso aí. Ai, muito lindo, gente. Eu fico emocionada com esse trabalho. Ó, e Parabéns, só para vocês verem, isso daqui é parabéns. uma prova do livro, Ah, quando a e gente tem foi todo na esse gráfica. processo gráfico também, né? Aham, que é Também é um maravilhoso. outro lugar. Que lindo. Tem que o livro nasce. Vocês estavam falando, né? A Bianca falou como é escrever um livro, como é produzir isso. Eu fiz toda a produção, né? Tudo isso que eu estou falando, de escrever projeto, aprovar, arará, isso é produção no projeto. Mas a escrita, eu acho que quando eu fui para antropologia, eu me encontrei na escrita, assim, porque eu acho a escrita uma forma de expressão, para mim é uma forma de expressão criativa. Na moda, eu sempre gostei da parte de criação. Eu queria criar, eu queria trabalhar com a criação. E na escrita eu encontrei isso. Então, assim, é uma coisa que me dá muita satisfação escrever.
e fico muito feliz, eu acho muito bonito escrever, eu gosto de ler também, então é um trabalho muito legal para quem gosta. Né? Exatamente, é um lugar na moda, né? Você escrever um livro, fazer essa captação ali de conteúdo, né? Do que está sendo explorado, né? No nosso tempo, assim, é super importante, né? Para a gente fazer um apanhado e fazer essa reflexão, elaboração do que a gente está vivendo agora, né? Super legal. Gente, a gente vai fazer uma fotinho agora do nosso encontro. Queria agradecer vocês, o tempo de vocês. Foi maravilhoso. Obrigada. Muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Então, a gente vai fazer uma fotinha, a Tati vai fazer uma fotinho aqui pra gente. E é isso, vamos lá. Quem puder abrir a câmera. Obrigada, meninas. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigadão. Como eu falei, tô esperando o próximo, tá? O primeiro tá aqui, agora a tô gente também. Tô aguardando os próximos projetos, ansiosa aqui. Pode deixar. Sim. Tchau, gente. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.